Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, cuja finalidade desse canal é passar a experiência que eu tive com o áudio. O tema do estudo de hoje é em razão de vários e-mails que eu estou recebendo com dúvidas básicas sobre o procedimento ao fazer uma mixagem. Como é muitos e-mails, eu resolvi então fazer esse tema hoje, que é um resumo de vários temas que nós já estudamos. Para aqueles inscritos, para os nossos estudantes da nossa família que estão começando agora, existe dúvida. Para aqueles que já estão mais avançados, aqui só será mesmo um resumo de tudo aquilo que nós já aprendemos. Mas antes de entrarmos no foco do assunto de hoje, eu vou voltar um pouco ao assunto, porque é importante que saibamos o real papel de quem mixa, para que possamos entender o que é ou não permitido na mixagem. Então, senhores, quando alguém chega ali no seu estúdio, grava, você já está com todo o material, então você vai colocar todas as peças de uma composição sobre a DAW de sua preferência, e ali vai estar o sonho de uma ou mais pessoas, ou de um grupo de pessoas, e vai caber a você fazer todo o possível para que esse sonho se torne realidade. Como exemplo, posso supor uma situação, vamos dizer que você deseja construir uma casa no formato de um disco voador, esse é seu sonho. Então você vai desenhar, fazer todo o esboço, com tudo aquilo que você imagina, e vai colocar esse desenho na mão de um engenheiro, e cabe agora a ele transformar esse sonho em realidade. E esta é a mesma situação que acontece com áudio. E aqui começa a importância do papel de quem mixa. Por quê? Para que você dê vida a uma obra, é necessário que, de antemão, você entenda de verdade sobre todos os mecanismos que compõem aquela obra. Se for uma balada, todos os mecanismos de uma balada, de um rock, pois só assim você vai poder fazer que essa obra alcance o sucesso merecido. E a primeira base de uma música é o quê? É o ritmo. Ou seja, para que você construa uma base sólida em torno de toda uma obra, é necessário que você entenda sobre o ritmo da obra. Por exemplo, você vai mixar um forró. Para isso é preciso que você já tenha ouvido e convivido com esse ritmo, convivido com os instrumentos que compõem essa obra, com tudo que é em volta. Porque não adianta você escutar, por exemplo, só funk e vai agora fazer uma balada. Não tem nada uma coisa com a outra, você não sabe a essência da balada, porque você está acostumado com o ritmo. Então é importante que antes você se prepare também, entendendo o ritmo, as peças que compõem aquela obra, escutando bastante sobre aquela obra. Por isso que para quem edita é importante ter a mente aberta, não ter gosto musical. É importante que você abra sua mente e escute vários ritmos, para que quando você coloque aquele ritmo na sua DAW, você já tenha uma experiência de ritmos de outras pessoas, de outros produtores fizeram, para que você transporte aquilo para a sua obra. Porque na mixagem as decisões que devemos tomar não vai ficar só restringida ao campo das edições corretivas, porque essa fase é a mais fácil. O difícil é tomar as decisões para as edições criativas. É como, eu vou citar exemplo aqui para que fique bem entendido isso. Número exemplo, eu posso citar, por exemplo, carnaval, aonde uma comissão vai escolher um tema, entrega esse tema ao carnavalesco, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa e explorar o tema para que esse tema crie vida, de forma que o desfile, o tema encante aqueles olhos das pessoas que estão ali vendo e também dos juízes que vão julgar aquele desfile. E com isso ele alcança o sucesso. Então o que vai fazer o carnavalesco? Vamos falar sobre o nordestino. Então ele vai lá para o Nordeste, vai aprender sobre a cultura, sobre tudo, comida, arte, e vai transportar aquilo para o tema, para que aquilo crie vida. Assim também é no áudio, não muda nada, senhores. Você pode achar estranho eu estar falando aqui de várias coisas que parecem não ter um sentido com o tema de hoje, mas tem. E é coisas que muitos de vocês, por isso que eu digo. Por isso que eu disse que o tema de hoje é mais para aqueles que estão iniciando. E isso é em razão que eu estou falando tudo isso, é para que você entenda depois o que é permitido ou não na mixagem. Então já começa aqui a entender isso. O que é permitido na mixagem? Não é permitido que você mixe uma música que você não entenda sobre o ritmo daquela música. Já não é permitido na mixagem. E para um melhor entendimento, eu estou aqui com o sonar aberto junto com o projeto, ao qual eu vou explicar o que é permitido ou não na mixagem através da própria DAW, a gente vendo a coisa na experiência, para que se entenda bem melhor. Mas quero deixar aqui registrado e lembrado que todas as técnicas que eu vou expor aqui têm o mesmo procedimento em qualquer DAW de sua preferência, seja ela Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio One, etc, etc. Então vamos lá e vamos começar então o estudo de hoje. Mas antes de responder ao tema de hoje sobre o que não é permitido na mixagem, eu quero que vocês pensem inversamente. Então nós vamos pensar o que é permitido no áudio. Nós, editores de áudio, criamos uma máxima nesse meio, no nosso grupo, que no áudio não existe um padrão, ou seja, tudo é permitido. Mas vamos pensar até que ponto
esta frase é verdadeira. Vamos levar isso para o lado da culinária, né? Existem chefes de cozinha que são famosos por criar pratos exclusivos. E eles criam pratos particulares que elevam o nome deles a um patamar de sucesso. Eu já vi numa entrevista um desses chefes, ao perguntado do seu sucesso na culinária, ele respondeu: liberdade de criação que a culinária me permite. Liberdade de criação. Vamos agora encarar essa palavra, liberdade de criação, e transportar isso para o áudio. Mas se nós pararmos para pensar na palavra liberdade, nós vamos observar que ela tem uma conotação um pouco fechada, porque é necessário restrições para que a liberdade alcance um estado perfeito. Então vamos voltar ao cozinheiro. Ele tem uma liberdade de criação, mas essa liberdade está restringida por certo padrão. Exemplo, o cozinheiro tem liberdade, né, de botar quanto de sal ele quiser num quilo de arroz. Mas se ele botar 10 quilos de sal num quilo do arroz, vai tornar aquele alimento impróprio para o consumo. Então, veja que ele tem liberdade, mas ele não pode usar essa liberdade. É como na vida, é como tudo. A liberdade ela tem que ter restrições para que ela alcance o estado perfeito. E isso também é no áudio. Então, no caso do cozinheiro, o sal demais iria estragar, ele não iria alcançar o sucesso, e sim a sua ruína. A mesma coisa é no áudio. Passamos então para o áudio, toda essa conotação de liberdade. No tema de hoje nós estamos falando sobre o que é permitido ou não numa mixagem. Vamos trocar a palavra permitido por liberdade, já que ambas palavras estão ligadas. Então nós começamos, né, todo um processo de gravação de um tema, né, de uma obra, e lá nós temos toda a liberdade de usar quantos microfones quisermos para gravar e na posição que quisermos, mas se quebrarmos as regras técnicas, o que vai acontecer? Resultará no cancelamento de fase, ao qual esse cancelamento vai ser transportado para a fase de edição. Você não quebrou as regras da liberdade. Você, como eu falei, ela é restringida, você quebrou. Você não se preocupou em usar a técnica correta, né? E o que aconteceu? Cancelamento de fase. Então eu gravei esse violão aqui lá e não me preocupei com isso. Então tá esses dois aqui gravados, eu vou tocar. E veja que quando eu boto os dois, há o cancelamento de fase. Eu tenho a liberdade aqui de não corrigir isso, deixar. Mas e aí? O que o cara tocou lá vai morrer? Acabou? Então veja a liberdade restringida aqui agora. Então nesse caso eu teria que corrigir, né? Ou transportando através do panorama cada um para um lado, vou tocar aqui. Ou invertendo a sua fase lá, ó, chegando aqui e invertendo a fase, ó. Agora eu poderia tocar centralizado, ó. Porque eu corrigi aquele problema que eu, na minha liberdade lá atrás, achei que tudo é a pampa. Não, deixa, vamos gravar de qualquer jeito, que é assim mesmo. Tudo no áudio é permitido. Vamos a um outro exemplo. Como sabemos, todo o projeto, eu vou aqui diminuir aqui para que possamos ver, existe vários instrumentos. E acontece quando não existe uma pré-produção, que tem essa preocupação com os instrumentos, só joga-se o instrumento lá, o que vai acontecer? Vários instrumentos vão entrar em conflito por causa da sua área de frequência. Dois instrumentos estão na mesma área de frequência, então um vai anular o outro, vai sobressair sobre o outro, e você vai aumentando um, vai diminuindo o outro, só aumentou, diminui o outro, e fica nessa briga. Com isso nós temos que fazer o quê? Ou mudar a tonalidade através da equalização, ou através do panorama distribuir ele, jogando um para o lado, outro para o outro. Por isso que existe na mixagem a parte de o quê? Disso, ó, de jogar instrumento cada um para um lado, um vai para lá, outro vão para cá. Ó. Por quê? Esse instrumento para ficar dividido e também por causa da técnica, né, os instrumentos solos são centralizados, de maior energia, que nós vamos falar mais na frente. Então, veja que existem regras para ser cumprida, para que eu tenha liberdade. E nós vamos falar lá na frente sobre a liberdade e também como resolver essa questão do permitido ou não. Um outro problema também que nós temos é o caso das frequências, né, como essa daqui que é grave. As frequências graves, como nós sabemos, ela contém muita energia e ela tem os seus harmônicos que vai tanto para um lado como para o outro dentro do campo de frequência, e aí, através desses harmônicos, é criado o subgrave. Por isso que a gente faz sempre aquele corte, né, na masterização e durante a mixagem. É importante que faça também de cortar tudo abaixo de 30 ou 40, conforme esse é o estilo musical, para cortar esse subgrave, porque o grave
causa embolamento. Ah, mas eu tenho liberdade de deixar. Mas será que é permitido? Será que não é restringida essa liberdade? Porque se eu deixar, vai haver problema. Falando ainda das regras da frequência, temos o próprio grave e o reverb. Nós sabemos que quando se coloca o grave junto com o reverb, o que acontece? Ele embola, porque o grave ele é lento, ele já tem uma constituição de embolar por si mesmo. E com um reverb mal posicionado dentro da técnica, o que vai acontecer? Vai embolar e vai fazer uma lama na sua mix, que ela nunca irá alcançar um sucesso. Então, como eu disse, o grave, os instrumentos solos, como a voz, né, um instrumento que é solo por si só, ele é centralizado para que ele possa sobressair mais, ou seja, ele saia nas duas caixas, LR, por isso que ele é, e o grave pela sua energia. Mas será, senhores, que isso pode ser mudado? Aí que nós vamos ver o que é permitido ou não. Tudo é em cima de uma coisa, senhores. Se nós for pararmos para pensarmos, o que acontece? Eu estou falando de técnica. Tudo que eu falei aqui são técnicas. Técnica de filtro de subgrave, técnica de filtro de panelização, técnica de correção de equalização corretiva. Tudo é técnica. Então, a técnica e a liberdade estão juntas, ou seja, a técnica é a base de tudo. Por isso que existe uma técnica para se fazer tudo dentro da mixagem. Tudo que eu falei aqui foi para chegar a esse ponto, que a técnica, ela não pode ser quebrada. Ela pode juntar-se técnica. Você junta uma técnica a outra e aí entra o que? A criatividade. Por exemplo, eu vi um filme e tive o prazer de escutar o filme, da música de um filme de 007, que a música inicial tinha o quê? A voz totalmente para um lado da mix, para o L, e o violão totalmente para o R. Ou seja, o cara quebrou a regra, tirando a coisa central lá, e ganhou um prêmio. Ele quebrou a regra, mas dentro da própria regra. Por quê? Os instrumentos, mais a voz ali centralizada, não foram feitas, mas foi distribuída e com isso não quebrou a regra de conflito de frequência. Quer dizer, cada um no seu canto, mas sobressaía as duas coisas, tanto o violão como a voz. Então veja a criatividade dele. Soou estranho de início para mim, mas depois você vai acostumando. Embora eu não achei, né? Acostumar é uma coisa e gostar é outra, mas deixa isso pra lá. Então eu peço desculpa que o estudo de hoje parece um pouco bobo, mas se formos vermos, é coisa que tem que ser lembrada. E eu fiz esse estudo de hoje para aqueles estudantes que estão começando agora no nosso canal, que estão começando no áudio agora. E para os antigos, lembrar que isso aí às vezes é coisas tão pequenas que a gente acaba esquecendo, mas é coisa de grande importância. Então o que nós temos que pôr na cabeça, o que é permitido dentro da mixagem? As técnicas. E o que não é permitido? A quebra das técnicas. E o que é permitido então na mixagem? É a técnica e a criação. Por exemplo, agora foi criado um novo compressor, ao qual a Normand Factory, eu vou falar essa semana sobre esse compressor, porque é um compressor que está livre, grátis, depois eu vou explicar o motivo que essa empresa nos brindou com esse compressor. Pegaram o compressor ótico e uniram a um sistema de válvula analógico para criar um calor especial dos anos 60. Ou seja, não existe a técnica analógica, não existe a técnica de compressão, foi a junção de técnica. Como ele poderia fazer um compressor mais um reverb, ou vamos supor aqui, uma ideia maluca. Eu abri aqui o pente para que nós possamos falar uma coisa assim meia louca. Por exemplo, nós sabemos que as frequências que são inversas, elas se cancelam. Então vamos supor que aqui fosse de 100 Hz a 300. Essa parte aqui está cancelando dentro das outras frequências que ela vinha mais para cá, vamos supor. Isso aqui é uma loucura. O que eu poderia criar um mecanismo de que só fizesse um filtro contrário nos dois na parte que está cancelando. Criei uma ferramenta nova. Ou seja, usei a técnica e através da técnica fiz uma criatividade. Então tudo, senhores, voltando lá para nossa DAW, tudo dentro da mixagem se resume à criatividade. Nós aqui temos técnica de vocagem aqui dentro, temos vários estudos, e se os senhores observaram os antigos, não foi inventado nada, foi junção de técnica. Alguém pensou, poxa, tem uma técnica do reverberação, poxa, eu vou botar reverberação mais um atraso na voz, pô, eu vou botar o flange, ele dá aquele, eu vou botar isso na voz e ver o que acontece, vamos fazer um experimento. É experimento dentro da técnica, e assim existe a criação. Isso é permitido, mas a quebra de regra não, senhores. Termino e resumo tudo o que eu disse. A técnica e a criatividade estão amarradas uma à outra, estão de mão dada. Crie sempre, senhores, mas
fazendo junções de técnicas, né? É como o cozinheiro, ele pega vários temperos e vão misturando e criando novos sabores, mas tudo dentro da técnica, sem exagero, que ele não pode também pegar 10 kg de sal e jogar, senão ele está quebrando uma regra que o sal demais salga. É o lógico. E assim também é no áudio. A técnica e a criatividade, o uso da criatividade tem que ser dentro da técnica, melhor dizendo então. Quero deixar aqui registrado então toda a minha gratidão a todos vocês que participam do canal mandando seus incentivos, a todos que colocam seu joinha, que demonstra que eu estou acertando nos estudos. Nessa semana eu vou postar agora sobre um plugin que pede muito para mim falar sobre nossos plugins e free. Principalmente os free, né, que a gente não gasta dinheiro. E tem um plugin excelente, um compressor que também é para aquele pessoal da velha escola, que gosta daquele velho som nostálgico, com calor dos anos 60. Vou falar essa semana que após esse tema aqui vai ser isso. E nós vamos continuar com nossas aulas lá do Sonar Platino, do Melodyne 4. Então a todos vocês, meu muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos senhores e até o nosso próximo encontro.